A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 26. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cetil. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cetil. Jesus está falando sobre o conciliar depressa com alguém que nos ofende. No verso anterior ele diz: concilia-te depressa, antes que o teu adversário te entregue ao juiz e, ao entregar ao oficial, te encerre na prisão. E Jesus diz: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, até pagares o último cetil. Quero usar essa expressão que aparece pelo menos umas 15 vezes no Novo Testamento, que é de maneira nenhuma. E vou mencionar 10 de maneira nenhuma. Primeiro, Mateus 5:26, de maneira nenhuma sairás dali, até pagares o último cetil. Ainda nesse Sermão do Monte, Mateus 5:34, lemos Jesus também falando: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra. Então, o cristão deve ter o seu falar sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E de maneira nenhuma jureis. Olha, de maneira nenhuma sairás dali, de maneira nenhuma jureis. Marcos, capítulo 10, verso de número 15. Olha só o que nós encontramos em Marcos 10, 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nós temos que receber o reino de Deus como uma criança, com o coração puro como uma criança. Olha o que Jesus fala aqui, é importante. Em verdade te digo, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Isso é sério, não é? A forma como temos que receber o reino de Deus. Mas agora vem um de maneira nenhuma que traz um conforto ao nosso coração. João, capítulo 6, verso de número 37, Jesus diz: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Oh, que segurança maravilhosa podemos encontrar em Jesus, que de maneira nenhuma ele nos lança fora. João, capítulo 20, verso de número 25, essa é uma das expressões mais incrédulas que nós encontramos na Bíblia. Olha só, João 20, 25, disseram, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse, isso é Tomé: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Que incredulidade terrível a de Tomé, que disse: de maneira nenhuma eu crerei. Ainda bem que Jesus apareceu, porque aí ele creu. Atos, capítulo 28, versículo de número 26, Atos 28, 26, lemos assim, dizendo: vai a esse povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. De maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Aqui encontramos dois de maneira nenhuma. De maneira nenhuma entendereis, de maneira nenhuma percebereis. Romanos, capítulo 3, verso 4, Paulo fala vários de maneira nenhuma, mas eu vou citar esse. Romanos 3, 4, diz assim: de maneira nenhuma. E olha só, depois do de maneira nenhuma,
o que nós encontramos? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro. Sempre seja Deus verdadeiro. Romanos 3:4. E todo homem mentiroso. E todo homem mentiroso. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, não é? A pergunta que Paulo fez, se alguns incrédulos, sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. E Paulo responde, de maneira nenhuma. E finalmente, o último, de maneira nenhuma, encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 5, e outra promessa linda do nosso Salvador. O que vencer será vestidos de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Que maravilha! 10, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma saireis ali, de maneira nenhuma choreis, de maneira nenhuma entrará nele, no reino dos céus, de maneira nenhuma o lançarei fora, de maneira nenhuma crerei, que incredulidade, de maneira nenhuma entendereis, de maneira nenhuma percebereis, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, de maneira nenhuma, e todo homem mentiroso, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, subscreva PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.